Fala, quarenteners! Beleza, galera? Aí tá em casa ainda durante essa quarentena. Eu sei que é um momento difícil para todos nós, mas a gente precisa dar continuidade no conteúdo porque a gente não pode ficar parado, tá, pessoal? Ainda mais que a gente não sabe quando que tudo vai se normalizar. Então, para a gente não perder o ano, a gente precisa dar continuidade nos conteúdos aí das nossas apostilas, tá? Pessoal, sem perder muito tempo aí, lembrar que essas videoaulas vão sempre estar atreladas aos formulários do Google Forms. Então, primeiro de tudo, a gente vai deixar de usar o Socrative, tá? A gente vai começar a usar agora só o Google Forms, porque facilita, o vídeo vai estar encaixado ali dentro do formulário que eu vou enviar para vocês, e vocês conseguem fazer tudo na sequência ali. Quando a gente trabalhava com o Socrative, eu tinha que mandar o vídeo, mandar o Socrative, então não. Aí tinha que abrir, aí deu problema alguns dias para abrir também. Então, assim, agora vai ser tudo no Google Forms, tá? Vou mandar o link do Google Forms, o vídeo já vai estar dentro do formulário e aí embaixo já vai ter as atividades. No caso da atividade de vocês aí, com relação a essa videoaula, é um trabalho relacionado à Organização das Nações Unidas, que é a continuidade do nosso conteúdo. Então não percam tempo, não percam tempo, façam, acompanhem os formulários que eu vou enviar para vocês, porque é a continuidade do conteúdo, tá? Isso aqui vai ser passado de forma normal, até porque houve a deliberação aí no estado nosso, aqui no Paraná, no qual o ensino remoto foi chancelado. Agora a gente pode dar aula online para vocês com validade. Então, agora, pessoal, não é mais aquele negócio assim, vou fazer porque eu quero. Agora está valendo, vamos dizer. Tanto que eu vou até mudar o formato. Agora a gente vai fazer em Google Formulário, que é para gerar nota, gerar uma série de coisas para vocês, tá? Então, o primeiro assunto nosso, pessoal, é Organização das Nações Unidas. Mas não tem como não falar de Organização das Nações Unidas sem antes falar para vocês da antecessora dela, a Liga das Nações, pessoal. A Liga das Nações, ela é tipo uma ONU que foi criada depois da Primeira Guerra Mundial. Então, só para recapitular algumas coisas para vocês, já sabem bastante sobre a ONU, mas a ONU ela é conhecida como Organização das Nações Unidas e ela tem vários objetivos, mas talvez o maior objetivo da ONU, desde que a sua criação, é que ela fosse um órgão que evitasse que ocorresse guerra no mundo. Então, o grande objetivo dela era manter a paz mundial. Tá? E ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU. A Liga das Nações foi criada depois da Primeira Guerra Mundial. Tá? E por que ela não existe mais? Porque ela falhou. Ela falhou, a gente vai falar disso. Ela falhou na sua missão, porque ela foi criada depois da Primeira Guerra Mundial para manter a paz, só que aí surgiu a Segunda Guerra Mundial, ou seja, ela não deu conta de fazer o serviço dela, então ela deixou de existir. E aí depois da Segunda Guerra Mundial surge a ONU, que ela vem para substituir a Liga das Nações. Mas eu vou falar um pouquinho antes da Liga das Nações. Ela surge, pessoal, olha, acompanha o mouse lá, com o Tratado de Versalhes. Lembra do Tratado de Versalhes? Que era aquele tratado no qual os países vencedores da Primeira Guerra Mundial, eles exigiram que os perdedores pagassem os custos da guerra. Lembra? A Alemanha, a Itália, né, o Império Austro-Húngaro, eles tiveram que pagar os custos da guerra. E aí, dentro do Tratado de Versalhes, estava a criação da Liga das Nações, que era composta basicamente por 4 membros permanentes e mais 4 membros rotativos, de 3 em 3 anos eles eram rotativos. Os membros permanentes, tirando a Itália, era só países vencedores, então era Reino Unido, França, Itália e Japão. A Itália não foi vencedor, mas ela estava composta. A Alemanha foi excluída desses membros permanentes. E os membros rotativos, os 4 primeiros membros rotativos foram a Bélgica, Brasil, Grécia e Espanha. Tá? O objetivo, ele era formado por 3 órgãos, a Liga das Nações, mas o grande objetivo era manter a paz no mundo. Só que como você vai manter a paz no mundo excluindo quem perdeu a guerra, né? Porque a Alemanha, a própria Itália entraram numa crise financeira muito grande. Quando você exclui ela desse tipo de órgão, isso gera uma revolta. Então, assim, foi um grupo muito excludente, né? E ao excluir os outros, isso acabou até acelerando o processo da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, pessoal, não fez parte, ele fez parte da criação, lutou muito para fazer parte da criação, mas ele não fez parte como membro. Por quê? Porque no Congresso norte-americano eles decidiram que não queriam fazer parte da Liga das Nações, porque eles tinham medo dos Estados Unidos virar tipo uma polícia mundial, né? E eles não queriam isso, eles não queriam bedelhar na história dos outros nesse período. Apesar de hoje eles bedelharem na história de quase todo mundo, nesse período eles não queriam. Então eles estavam com medo de serem exigidos de se tornarem uma polícia mundial. Então eles não fizeram parte da Liga das Nações. A Alemanha ela foi proibida de fazer parte, mas é claro, né, pessoal, a Liga das Nações, ela
se extinguiu. Ela se extinguiu por quê? Porque em 1939 a gente vai ter o começo da nossa querida Segunda Guerra Mundial. E aí ela vai ser dissolvida no final da Segunda Guerra Mundial. Acaba a Liga das Nações. Ao mesmo tempo que ela acaba, surge a ONU, tá? Que é a Organização das Nações Unidas. Essa sim existe até hoje. Claro, ela tem muitos objetivos hoje, mas o primeiro objetivo era substituir a Liga das Nações, sem excluir os países que haviam perdido a Segunda Guerra Mundial. Principalmente porque a gente tinha uma tensão entre Estados Unidos e o URSS. Né? Então, o medo de uma guerra nuclear entre esses dois países reforçou ainda mais o papel da ONU. Então, era colocar esses dois países do mesmo lado. Quando ela colocava esses dois países do mesmo lado, ela tentava evitar que uma Segunda Guerra Mundial acontecesse. Alguns pontos. Em abril e junho de 1945, a gente vai ter a Conferência sobre a Organização Internacional em São Francisco, que gera a famosa Carta das Nações. Vou trazer da apostila de vocês, pessoal, rapidamente. Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Aqui, ó. A gente tem aqui a apostila de vocês com o preâmbulo da Carta das Nações. O que é o preâmbulo da Carta das Nações? É o texto introdutório. Eu gostaria de ler o texto introdutório da Carta de origem da ONU para vocês. Então vamos lá. Ó. Nós, povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por 2 vezes, ou seja, as 2 guerras mundiais, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimento indizíveis à humanidade e a reafirmar a fé dos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade do direito dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sobre as quais a justiça e o respeito, as obrigações decorrentes do tratado e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla. Então a primeira parte já diz assim, ó, que basicamente todos os países são iguais e a gente está aqui para igualar homens, mulheres, nações e promover o progresso de todos os países do mundo sem guerras. Tá? Aí tem a continuidade lá. Para tais fins, o que eles vão fazer? Praticar a tolerância e viver em paz uns com os outros como bons vizinhos e unir as nossas forças para manter a paz e a segurança internacional e a garantir pela aceitação de princípios e a instituição dos métodos que a força armada não será usada a não ser no interesse comum, a empregar um mecanismo internacional para promover o progresso econômico e social de todos os países. Então, como que eles vão chegar naquele primeiro objetivo no começo? É tolerância, paz, não usar a força bruta, a força armada, né, que ele está falando aqui, e empregar mecanismos para o progresso econômico, porque segundo a ONU, se o país tivesse um progresso econômico adequado, a tendência é que não ficassem com rixa com outros países e isso evitaria guerras, tá? Vamos lá, vou continuar aqui a parte final. Resolvemos conjugar nossos esforços para a consecução desse objetivo. Em vista disso, nossos respectivos governos, por intermédio de representantes reunidos na cidade de São Francisco, depois de exibirem seus plenos poderes que foram achados em boa e devida forma, concordaram com a presente Carta das Nações e estabeleceram por meio dela uma organização internacional que será estabelecida pelo nome de Nações Unidas. Ali no final, todo mundo assina, quem assina está concordando com essa carta, tá? Está concordando com a carta. E aí você vai ter a continuidade da carta e etc. Esse é só o preâmbulo, tá? Que é a introdução. Aí a carta vai discorrer tudo bonitinho, como que vai se dar isso e etc. Beleza? Então isso é um passo importante. Aí 28 de outubro de 45 surge a ONU. Surge após a maior parte dos países assinarem. Bom, um detalhe da carta é que ela fala de tratamento igualitário entre os países. Que apesar de estar na carta, não condizia com a realidade. Por quê? Porque o objetivo maior ali era evitar uma guerra entre Estados Unidos e o URSS. Então, os Estados Unidos e o URSS eles vão ter privilégios na ONU nesse período. Então, apesar da carta exigir, vamos dizer assim,
tratamento igual entre todos, Estados Unidos e o RSS tinham tratamentos privilegiados porque as outras nações tinham medo dela. Tá? Em objetivos gerais da carta aí para vocês. Primeiro, de todos, manter a paz mundial. Segundo, proteger o meio ambiente. Na carta deixa bem destacado isso, que a ONU vai ter essa função de proteger o meio ambiente através de alguns órgãos. A Liga das Nações era composta por 3 órgãos. A ONU já é composta por diversos órgãos. Tem 6 órgãos que são os principais, que é o trabalho de vocês. Vocês vão ter que fazer um trabalho sobre esses 6 órgãos, que está no formulário aí do Google Forms para vocês, tá? Terceiro objetivo, atuar em casos de ajuda humanitária, principalmente casos de refugiados, casos de fome, etc. Então eles também, porque segundo eles, a fome gera guerra. Então assim, seria como se fosse aquela história assim, é melhor prevenir do que remediar. A gente pode até remediar com intervenção militar, mas não é melhor acabar com a fome, porque às vezes se a gente acabar com a fome, a gente pode evitar uma guerra. Então, em caso de ajuda humanitária. E um quarto objetivo que está na Carta das Nações é promover o desenvolvimento econômico e o progresso de todos os países. Por quê? País que tem a saúde econômica boa tende a não querer conflito com os outros países. Então, se você olhar assim, ó, no geral, o objetivo é manter a paz mundial através da proteção do meio ambiente, através da ajuda humanitária e através do desenvolvimento econômico. Isso seria a prevenção para evitar que as guerras ocorressem e a gente mantesse a paz mundial. A ONU, pessoal, ela está estruturada e localizada em Nova York, porém ela está presente em vários países. Na apostila de vocês têm vários países ali que ela faz parte. Vou até mostrar para vocês, ó, quer ver, ó? Vou mudar aqui a janela para vocês verem lá do material digital. Observem lá, ó. Quer ver, ó? Vou até procurar aqui, olha aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. É interessante destacar que a ONU tem sedes em Genebra, Nairobi, no Quênia, Viena, na Áustria, Bangkok, na Tailândia, Santiago, no Chile, Addis Abeba, na Etiópia, Beirute, no Líbano. Além disso, reúne 193 membros e conta com 6 idiomas oficiais: o árabe, o chinês, o inglês, o francês, o russo e o espanhol. Então você tem várias funções ali dela, né? Várias funções da Liga das Nações. Então hoje ela é composta por 193 membros. Os principais órgãos dela, tá? Os principais órgãos. E é aqui que começa o trabalho de vocês, pessoal. Eu quero um trabalho no qual vocês vão descrever cada função desses órgãos. Então, ó, você tem a Assembleia Geral, você tem o Conselho de Segurança, que eu sempre falo para vocês do Conselho de Segurança, tanto que a gente trabalha muito quando a gente vai trabalhar a questão da Poli-ONU, a gente vai fazer aquelas intervenções relacionadas à ONU, a gente trabalha muito com a ideia do Conselho de Segurança, o Conselho Econômico Social, o Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado. Trabalho de vocês, pessoal, descrever a função de cada um desses membros, desses órgãos dentro das Nações Unidas. Aonde? Dentro do formulário ali do Google Forms. Então vocês estão vendo o vídeo aí, tem um formulário embaixo com uma questão lá e vocês vão descrever lá embaixo, separadinho, cada um desses órgãos para mim. Beleza, turma? Era isso que eu tinha que passar para vocês a princípio. Próximo vídeo aula eu vou trabalhar com vocês uma das funções, outras funções das Nações Unidas, que é os direitos humanos. Beleza, turma? Até mais, ó. E fica em casa, beleza? Abraço.